Fala aí galera, eu sou o T, estamos diante de uma nova era. E sim meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a questão do Mundial dentro do Master Duel. Se você está embaixo de uma pedra e não está ligado, tá rolando as classificatórias para o Mundial, estava rolando né, que era feita através da Duelist Cup, que tivemos mais uma Duelist Cup rolando aí, e essa Duelist Cup dá vaga para o Mundial. Hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão das classificatórias e do metagame dentro das classificatórias e como que tá sendo a dinâmica de grindar isso. A gente vai debater um pouquinho e estou aqui com o Gui. E aí galera, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O assunto é esse, partiu. Então vamos lá. Muito bem meus amigos, então só contextualizando rapidinho, a Duelist Cup consiste geralmente em ter a primeira etapa, onde você tem ali uma quantidade X de dias para você poder ir jogando, a cada vitória você vai ganhando os DLV, né, os níveis, chame como você quiser, e aí você precisa chegar no nível máximo, que é o DLV 20. Geralmente você vai tendo vitórias ali e você vai subindo de rank, dependendo do rank que tiver, né, do nível que tiver, você precisa de mais de um jogo, obviamente, ganhando essa partida para poder ir subindo. Uma vez que tenha chegado no DLV 20, você aguarda chegar as datas da segunda etapa e na segunda etapa aí é um pandemônio. Você não tem uma quantidade certa de jogos para jogar, são dados ali alguns dias para você, cerca de 3 dias, e nesses dias, meu irmão, joga pra caralho. E a cada vitória que você tem, você soma ponto. A cada derrota que você tem é subtraído. São subtraídos pontos. E nisso, você vai jogando. E quem tiver mais vitórias, obviamente, e menos derrotas, porque isso importa, você vai conseguir ficando alto ali nas tabelas. Para essa classificatória, para essa Duelist Cup em específico, que era filtro para poder chegar no Mundial, quem terminasse as classificatórias, que nesse caso eram regionais, você colocava lá de qual região que você era, e as partidas que você jogava serviam para poder somar os pontos para tua região apenas. No final disso, quem tivesse lá em cima podia ir jogar o Mundial. E aí, Gui, você pegou pra tentar grindar essa parada, né? Porque uma parada que é interessante pra essa classificatória pro Mundial é que, tipo assim, a gente sempre viu que é extremamente complexo de a gente conseguir ir pro Mundial através do TCG, por exemplo. Você tem que jogar muito torneio, os torneios que tem no Brasil não suprem o que é necessário para você ter direito assim, né? Enfim, o que é necessário para você conseguir uma vaga e tal, principalmente porque tem o Paulo, tem o Mix, essa galera viaja bastante, e aí se você for jogar só a âmbito nacional, você não vai conseguir os pontos para poder jogar a classificatória para depois ir para o Mundial no TCG. E aí, tendo em vista a dificuldade que é ir para o Mundial no jogo físico, essa questão aí da Duelist Cup é muito maneira, né? Que você tá lá na tua casa jogando teu Master Duelzinho no deck que você montou com as tuas gemas, e aí você pode tirar ali um tempo para poder jogar, e se você ficar bem colocado, você vai pro Mundial. Isso é maneiro. E aí, apesar da classificatória ser individual, você joga por si só, quando chega no final, você vai poder chamar duas outras pessoas, porque vai ser um 3x3, né? Você pode chamar duas outras pessoas desde que eles estejam atingindo também o DLV 20. Aí esses 3 jogadores vão pro Mundial no Japão para poder disputar o torneio por lá. E aí você pegou para grindar, para tentar ver a parada, né? Isso, eu já estava jogando o Master Duel um pouco mais nos últimos meses. Acho que desde que começou o formato do Tier lá no Master Duel, eu comecei a dar uma olhada maior. Joguei a última Ladder aí para pegar o level máximo lá, o Diamond, e poder cortar um caminho aí nessa classificatória. Mas é mais ou menos o que você falou. Aqui no TCG eu também não tenho tido muito tempo para jogar. E assim, você tem que, né, eventualmente tá indo jogar os torneios, e se você quiser pensar em Mundial, nesses sonhos mais altos aí, você precisa até ir fora jogar. Como você falou, é muito difícil de suprir a pontuação só jogando aqui no Brasil, ainda mais com as outras pessoas que viajam e tal. E ainda assim tem um playoff, né? Pelo menos essa temporada aqui, o Paulo acho que já tá classificado por conta de ter classificado antes da pandemia e tal, mas esse ano a briga pelos pontos tá bem disputada, tem várias pessoas ainda, né? Eu sei que tem o Michel, tem o Reich, tem o César, as pessoas estão bem concorrendo ali, depois você joga um playoff com outras pessoas da América do Sul. Então, assim, nem eles têm certeza que eles vão ainda, eles têm que jogar esse playoff e vão ter pessoas muito boas aqui da América do Sul. Então, você não sabe se você vai ganhar ou não.
realmente. Então, assim, essa parada de você poder jogar de casa é muito chamativo, sabe? E, assim, o Master Duel, cara, ele é um jogo diferente. Eu botei isso na minha cabeça, sabe? Ele não é o TCG, ele tem aquele formato paralelo, ele é melhor de um, ele tem outra banlist. É jogar Yu-Gi-Oh! Outro formato. Às vezes você vai pro CS, jogar um side event, tu joga Edson, joga Gold, mano, é outro formato, sabe? É um formato que você jogou no passado e gostou, ou às vezes você nem jogava na época, mas alguém te apresentou e você gostou e você joga aquele formato, o Master Duel é outro formato. Então, é isso. Mas o fato de poder jogar essa classificatória de casa foi legal. E foi um torneio difícil, cara. Não foi fácil. Foi um torneio bem difícil. Antes da gente poder entrar na parada, eu gostaria só de voltar um pouquinho. E aí então a gente teve os tiers chegando, né? No Master Duel. E a partir daí teve, obviamente, uma divisão gigantesca de público jogando o Master Duel. Em várias ocasiões o que a gente mais vê são pessoas dizendo que vai dropar do jogo até que o formato do tier termine. E em outros casos, pessoas começaram, assim como você, começaram a jogar de novo, voltaram a jogar o Master Duel por causa do tier. E aí, como estava sendo o que você sentiu até chegar lá no Diamond, por exemplo, o formato do Master Duel com o tier, porque é um formato, apesar de ter XISO, diferente do que foi pra gente aqui, né? Diferente do nosso tier 0. E que foi diferente do tier 0 do OCG também. Então, apesar de ser tier 0, é diferente. É diferente por conta de toda a pool de cartas, né? A banlist do Master Duel é outra. Tem cartas que não tem no TCG. E às vezes nem no OCG, mas, por exemplo, Maxi. Mano, isso aí muda o formato completamente. Verdade. Então, é outro jogo. E aí é melhor de um também, né? Então, assim, é um jogo só, saca? Não tem side. Então, assim, tem algumas matches que alguns decks que tiram muita vantagem disso, né? Decks que claramente pioram no pot side, quando as pessoas tendem a colocar mais, por exemplo, Spell Trap Removal. E teu deck é um deck que senta forte em uma Floodgate, que busca uma Floodgate, enfim. Então o Master Duel, ele tem um formato à parte, tá ligado? Às vezes um deck que no TCG não parece ser tão bom, lá é muito bom, né? Porque lá você joga moeda, um só, e é um game só. Metade você começa, metade você é segundo, no longo prazo é segundo, ponto antes. E às vezes você pode fazer um deck absurdo pra ser primeiro, mas que quando é second ele usa os melhores land traps contra o melhor deck. Por exemplo, no caso do Tyr. E tem o Maxi, então você pode usar o Maxi, é bom contra ele. Seu deck pode usar Shifter também, cara, você já tem várias cartas que te compram um turno. E se teu deck é bom começando contra ele, tipo, a vantagem é tua, sabe? Quando começa, você quebra ali, pra tua engine ser boa, fazer algo que para ele, que impede de jogar o Grave, enfim, uma coisa que seja impeditivo. E quando você é second, você usa land trap. Então, assim, no Master Duel, eu acho que é mais fácil de counterar o Tyr do que foi aqui no TCG, saca? Aí o OCG eu não sei dizer, lá também tem uma C, mas assim, lá foi Tar 0 pra caramba também. E aqui também, né, no TCG. Agora lá no Master Duel, sim, ele foi o melhor deck, eu acredito que ele é o melhor deck, mas que ele tem mais problemas, especialmente por não ter side, sabe? Interessante. E fora os outros decks, a questão da Mirror. Como é que você sentiu a Mirror dentro do Master Duel? Tem muita questão do que era jogado no TCG? Tem alguma questão diferente? O quanto o Maxi afeta a dinâmica da Mirror dentro do jogo, por exemplo? Eu gostei da Mirror, eu acho que eu fui bem Mirror nesse evento, inclusive. Que me tirou do evento foram os anti-meta, depois a gente pode até entrar um pouco mais nisso, mas como eu falei, a pool é muito diferente. Por exemplo, lá não tem Spring, lá não tem a Tier Elementos Castira, saca? Tipo, algumas cartas que simplesmente não tem no Master Duel, e aí ele tem uma lista própria. Aqui, a gente teve os X's e os Tier A3 durante todo o tempo, né? Quando hitou tudo de uma vez. O OCG ainda teve, tipo, umas listas graduais, tipo, eles tiveram o camp na 1, eles foram perdendo as coisas meio que devagar, saca? Mas aqui não, a gente foi, tipo, de 3 pra 1 em tudo, saca? Tipo, acabou. Lá os tier estão todos a 2, os nomes que fundem, né? As Dark que fundem. Então, os estilos estão a 2 também, só mudou a 3, os outros estão tudo a 2. E aí tem, tipo, várias cartas a 1, o campo, Foolish Burial Goods, que seria a carta de consistência, não tem Instant Fusion. Então esse deck ele tem um problema de consistência, sabe? E aí as pessoas na Mirror, elas tendem a fazer o deck muito estourado, né? Tipo, com um monte de carta boa de milar, mas o deck deles fica inconsistente. Então várias vezes você consegue parar o cara com land trap, tipo, às vezes uma Ashe, às vezes um Veiler na Ironheart, saca? Várias vezes você para o cara assim. Só que ainda é uma Mirror de tier. E lá os caras, pelo menos nesse evento, no classificatório, quando eu tava jogando a Ladder, o ranqueado lá, antes de abrir esse classificatório, não tava sendo tão assim. Mas no classificatório, o pessoal tava terrorista, velho. O nego usava a Exchange of Spirit, a Trap do Mudora, que são Floodgates na Mirror, né? Não deixa o cara tipo lá no Grave. Cyberstein com Natura Exterior. Os caras fazem um deck bem terroristão, assim.
Então, É, várias vezes dava 1005 lá e o negócio ficava louco, porque o cara animava muito fora da realidade. então, era aí que eu queria chegar. Então, antes do torneio abrir, né, do Elite Cup abrir, a gente tinha o mundo ali da ranqueada e, obviamente, que sempre tinha todas as questões. Que vagabundo pode usar tudo isso, todo mundo podia usar isso, enfim, mas não era Uhum. popular. Mas, quando chegou na Duelist Cup, eu vi que você deu esse relato aí pra gente lá no grupo, mas aí eu automaticamente lembrei de várias coisas, de várias outras coisas, que por exemplo, na última Duelist Cup, a gente tinha muito, eu sei que as pessoas tentam dar um monte de argumentações que pra mim são sem sentido, mas enfim, um dos decks que pontuaram muito bem lá em cima foram, no final da Duelist Cup passada, foi por exemplo um deck de Despia com Ixizos, tá ligado? Um deck com 60 cartas, com teto altíssimo antes do tier chegar. E o Splight com o Runic era o principal deck. E aí, beleza, os Xizos são excelentes counters contra os Runic, tira as spells do cemitério do cara e ele não compra, ok. Mas é em 60 cartas, o Despia nem milava direito, tá ligado? Tipo, era uma questão claramente não sinérgica. Mas mesmo assim, eles foram muito bem, porque era terrorista. Eu lembro que a outra do Elite Cup, que eu acho que foi a primeira que teve, Brave e Tenir performaram extremamente bem. E na Leather, esse não era o caso. E no final lá, até um japonês que ficou em primeiro com 1 milhão de pontos, sei lá quantos pontos que ele ficou, era um Brave Tenir desses decks terroristas mesmo, tá ligado? E aí, quando você puxou esse relato de que a galera tava com uns tier bem terrorista, me puxou automaticamente isso. Daí eu queria tentar fazer essa relação. O que acontece na ranqueada, onde a galera joga com coisas mais comedidas, entre aspas, mais consistentes, mas para esse torneio aparece tanta atrocidade. Eu não sei se é porque elas têm chance de aparecer ou simplesmente realmente porque a galera acha que tem uma chance melhor jogando esse tipo de torneio que é a Duelist Cup desse jeito. Eu não sei direito qual que é o principal motivo, né? Não saberia explicar, mas o que dá pra ver, assim, é que num evento como esse, né? Você pega pessoas melhores. Tem várias pessoas que não grindam Master Duel, não jogam, tipo, a ranqueada, o cara só olha o Master Duel de vez em quando, assim, não tem, joga com frequência, mas quando chega um evento desse, o cara vai jogar. Mano, o Joshua Smith, ele ficou streamando o bagulho aí por 3 dias, cara. O cara nem dormiu direito esse fim de semana, e ficou só jogando pra tentar classificar. E pelo jeito ele conseguiu lá pela Europa, né? E é um cara que, tipo assim, ele joga Master Duel na stream dele e tal, mas acho que não é um bagulho que ele faz sempre. E resolveu jogar e gritou hard. Outras pessoas, por exemplo, daqui do Brasil, o Paulo, o Michel, eles jogaram o classificatória. E eles não jogam Master Duel sempre, né? Então, assim, você podia estar jogando contra um cara desse, que tinha um nível altíssimo, jogando com meta, e vai ser um jogo muito difícil. Às vezes na Lela você pega alguém que é um pouco mais casual. E mesmo que a pessoa não seja, tipo assim, super expert no Yu-Gi-Oh!, pelo fato de você estar jogando a ladder ali, você consegue eventualmente ir subindo e gridando e tal. Né? Então acho que assim, o nível médio de um evento desse é maior do que o nível médio da ranqueada. E aí acho que as pessoas acabam usando os decks, assim, não sei se elas veem alguma coisa na internet, ou se também as pessoas que não são, tipo, que não jogam tão bem assim, o cara às vezes faz um deck mais forte, porque fala, mano, eu vou pegar muito jogador bom e eu quero ter um bagulho que seja mais injusto aqui, que simplesmente ganha, sabe? Pode ser também, é uma estratégia válida, porque nesse tipo de torneio você joga muitos, muitos jogos. É um volume muito grande de jogos. Beleza, a gente entra agora então na parte ali do torneio em si, mano. E aí, chegou no DLV 20 e quando chegou nesse pega pra capar aí das regionais, qual foi aí a tua experiência com? Então, a primeira fase, até pegar o da nível 20, foi bem parecido com a ranqueada, sabe? O nível era um pouco mais baixo mesmo, e tinha todo tipo de deck, tinha bastante mirror. A mirror sempre foi a maioria, né? Na fase 1 do classificatório e na fase 2. Sempre era a maioria dos jogos ali, tipo, sei lá, pelo menos metade dos meus jogos eram tier. Mas aí, quando começou a fase 2, não foi bem assim. Na real, a fase 2 começou sexta-feira, né, na madrugada da quinta para sexta, 1 hora da manhã. E assim, o meu objetivo, eu queria jogar, terminar na melhor colocação possível, mas por alguns motivos pessoais, muito provavelmente eu não ia conseguir ir pro evento mesmo se eu ganhasse. Tem alguns compromissos então assim, eu tinha essa questão particular. Mas eu queria terminar na melhor classificação, queria tentar tal. E eu comecei a jogar, mas eu esperei, né? Eu comecei a jogar só às 11 horas da manhã da sexta. Então, tipo assim, já tinha rolado 10 horas de evento. E quem tá grindando, mano, a pessoa pega e começa o antes possível.
Mas vocês Sim. viram o Joshua Smith, eu não sei se todo mundo acompanhou, mas das 72 horas de evento que tinha 3 dias, o cara streamou quase 60 horas. Mano, o cara dormiu 10, 8 horas em 3 dias. Isso é bizarro, entendeu? É sinistro. Então, as pessoas estavam grindando absurdamente. Quando eu comecei a jogar, no sábado, na sexta de manhã, era mais ou menos umas 11 horas, o ranking, a primeira pessoa já estava com 20 mil pontos. Ou seja, eu tava 20 vitórias atrás já dessa pessoa. Porque as pessoas começaram a jogar 10 horas antes de mim. Aí eu comecei a jogar. Só que a gente sempre tem essa impressão, e eu também tinha pelo Duelist Cup anterior, que eu tinha participado sem muita pretensão, mas joguei algumas partidas no Duelist Cup anterior. Então eu sempre fico com essa impressão de que, porra, pro cara ganhar ele tem que jogar muitas horas. E sim, você tem que jogar bastante, você tem que botar um volume, mas sinceramente, não precisa ficar se matando. O win rate manda mais do que o volume. E assim, e foi exatamente o que aconteceu no meu torneio. Que foi até interessante a gente, né, tá fazendo esse vídeo, porque eu posso trazer essa impressão. Eu também sou novo nisso, também foi a primeira vez que participei assim mais a sério do negócio. E na sexta-feira, cara, eu tive 2 sequências de vitórias muito boas, tipo, logo de cara, eu comecei a jogar. Eu tive uma sequência de 10 vitórias e uma derrota. E aí parei por um tempo, tipo assim, pra fazer outras coisas, almoçar, descansar e tal. E aí quando eu voltei a jogar de novo à tarde, eu tive uma sequência de 16 vitórias e 4 derrotas. Então, tipo assim, eu subi muito rápido, né? Porque eu ganhei bastante e perdi pouco. E aí já fiquei ali perto dos 20 mil pontos, e aí as pessoas não tinham subido tanto, né? Quando eu comecei eu tinha 0, e o cara que tava primeiro tinha 20 mil, então eu tava 20 vitórias atrás. Só que depois de fazer essa sequência, eu já tinha 20 mil pontos, e o primeiro tinha, tipo, 24, 25, entendeu? Então eu encostei muito rápido. Né? E não é como se esse E... cara não estivesse jogando nesse meio tempo, né? Obviamente. Ele tava Então, jogando. só que daí ele já tá jogando num nível mais alto, né? Depois que você passa ali dos 20 mil pontos, você começa a pegar uns jogos muito mais duros. Não que eu tenha Saquei. pego jogos duros antes, peguei nível, peguei de tudo. Uhum. Mas eu acho que o nível do jogador aumenta ali, né? Eu não sei se ele Justo. pareia exatamente com o seu rank, eu não sei como é que é isso daí, mas o nível aumenta. Tanto que, sim, foi rápido, subir para os 10 mil pontos, um pouco mais demorado para chegar nos 20 mil, e depois para chegar nos 30 mil era um sacrifício, porque daí eu fiquei jogando bastante lá na sexta, e aí a minha melhor colocação foi no final da sexta-feira, quando eu parei de jogar, que já era tipo depois das 10 horas, no ranking das 10 horas. Ah, um detalhe, né? O ranking é anunciado a cada hora, né? A cada 1 hora, 9 horas, 10 horas, 11 horas, eles atualizam os rankings. Eles pegam lá a pontuação que a galera tá e atualizam. E aí você consegue ver a tua colocação global e a tua colocação regional, né? E é relevante, porque quem tá na frente pode decidir não jogar. O cara pode falar, pô, eu tô 5 vitórias na frente. Não vou jogar, vou ver o que acontece. Então, assim, tem isso também. Você pode dosar, né? Quanto você joga. Ou você fala, pô, tô na frente, vou jogar só uma partida. Aí ganha essa uma partida e agora espera, vou ver o que acontece. Porque se você tá na frente e começa a perder, você cai também. E aconteceu isso, né? Essa sexta-feira, foi quando eu grindei mais o negócio. Às vezes o cara que tava em primeiro, a certo momento, tinha 25 mil pontos. Passava 1 hora e ele tinha 24. E às vezes nem era mais ele que estava em primeiro, porque às vezes ele perdeu 3 e alguém terminou ali com 24. Né? Então acontecia várias vezes de ficar caindo esse negócio. Demorou pra galera chegar nos 30 mil pontos. Foi só quando eu acordei no sábado de manhã. Quando eu finalizei na sexta, no ranking das 10 horas, eu estava em quarto lugar com 26 mil pontos e o primeiro tinha 29. Então estava bem próximo ali, né? E eu não joguei tantos jogos na sexta, comparando até com outras pessoas assim que eu estava conversando enquanto jogava, amigos assim. As pessoas tinham jogado um volume de jogo muito maior do que eu. Então, assim, o meu rate na sexta foi muito bom, me fez subir muito rápido, entendeu? Não precisei ficar volumando tanto. Eu joguei bastante, mas foi muito menos do que se eu tivesse ido para um torneio jogar, entendeu? Foi muito menos horas e jogando da minha casa. Enfim, foi uma experiência legal. Eu gostei de ter participado. Aí quando eu finalizei, né, nesse quarto lugar na sexta-feira, e aí fui dormir, né, como uma pessoa normal. E aí na sexta-feira, no sábado, 9 horas da manhã, eu fui para dar uma olhada, e aí o primeiro lugar já estava com 34 mil pontos. Eu acho que já era o judeu. Eu não sei se ele mudou o nome e tal, porque você pode ficar mudando o nick, né? Mas eu acho que já era ele, que foi o cara que ganhou, né? Caralho. A parada. E eu tava com os mesmos pontos quando eu fui dormir ali, os 27, 26 para 27 mil pontos. Então eu não tava longe ainda. Mas aí eu fui jogar e já fiz uma sequência péssima, que eu não tinha feito no dia anterior. No dia anterior eu tinha feito sequências boas, né? E eu fiz uma sequência de 4 vitórias, 8 derrotas. Então já caí ali, já quase saí ali dos 20 mil pontos. Aí parei um pouco e tal, né? Fui fazer outras coisas, fui almoçar. E quando eu voltei, outra sequência ruim. Aí eu já dei uma desanimada, né? Não vou mais grindar isso até o fim, né? Ainda fiquei acompanhando e tal, mas aí já não fiquei grindando tanto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não joguei muitos jogos. E aí até comparando, né? Até citei aí, joguei com alguns amigos, e assim, pessoas muito boas jogando.
Eu conversei com o Paulo, com o Michel, a gente trocou ideia sobre o deck para grindar esse torneio, e eles estavam jogando também, sabe? E aí, até comparando com eles, que a gente estava jogando junto, eles tinham jogado mais jogos do que eu, e a gente estava com a mesma pontuação. Quando finalizou na sexta-feira, estavam os três no top 10 ali, todo mundo empatado ali, diferença de 1.000, 2.000 pontos ali, todo mundo praticamente junto. Só que eu tinha jogado muito menos jogos. Então, tipo, se eu não me engano, chegou uma hora que um deles tinha, tipo, mais de 80 vitórias, né? Então, assim, a cada vitória você ganha mais ou menos 1.000 pontos. Então, o cara que tinha 80 vitórias deveria ter, tipo, 80.000 pontos, certo? Mas aí, cada vez que você perde, você também perde 1.000 pontos. Por isso que você não tem exatamente a pontuação igual o número de vitórias lá, né? Correspondente. Então, eles estavam ali naquela casa de 25, 26 mil pontos, mas com 80 vitórias. E eu tava, tipo, com 35, 36 vitórias, sabe? Então, significava que eu tinha perdido muito pouco. Então, eu tive um rate bem legal. E isso pode se dizer um pouco de variância, né? Às vezes tem mais sorte no primeiro dia. Mas o que eu digo do nível do jogador é verdade. No sábado tá muito mais difícil. E aí tem outros fatores, também, cansaço, enfim, outras coisas. Mas eu não performei bem. Às vezes também não joguei melhor, ou peguei oponentes melhores, e não consegui performar bem no sábado. Mas talvez tivesse conseguido manter próximo do nível da sexta, eu teria conseguido ficar tipo, ali próximo dos líderes, no caso do Judeu, que foi cada vez desgarrando mais. Ele foi subindo, subindo, subindo e finalizou acho que quase 60.000 pontos, né? Tipo assim, fez uma pontuação muito forte. Então, assim, é muito difícil de conseguir acompanhar isso no longo prazo. Mas se eu tivesse conseguido talvez manter aquele rate parecido no sábado, talvez tivesse ficado na cola ali até o fim, sabe? Então, assim, foi um torneio legal de participar. E, sinceramente, eu não tratei de jogar tantos jogos. E consegui, pelo menos no primeiro dia, finalizar ali no topo junto com a melhor colocada, né? Então, me tirou um pouco dessa impressão de que precisa jogar igual um condenado. Mas a gente viu várias pessoas jogando bastante. A gente viu outras pessoas aqui da nossa ranking latino. E o Joshua, acho que foi o maior exemplo, porque ele streamou, né, tudo que ele estava fazendo. E a galera viu como foi insano o grind dele ali. Jogou muitos jogos, né, muitas horas de jogo. Mas eu não sei se isso é tipo, totalmente necessário. Eu acho que você precisa sim grindar volume. Mas se você conseguir ter um rate legal, você deve conseguir abrir uma pontuação boa e não vai precisar jogar tantas horas assim, sabe? Essa perspectiva é bem interessante mesmo, faz total sentido na verdade. O que me leva até a pensar sobre de que, beleza, temos essa questão e o win rate realmente, no final das contas, é diferencial, né? Muito mais do que a quantidade, que é o que ou quem jogou e teve que jogar bastante, viu o quanto é difícil chegar lá na frente, fica com essa perspectiva, né? De que o cara é um cracudo lá na frente, obviamente ele jogou 1000 jogos e eu não vou conseguir chegar. Ou então ele não teve uma sequência de vitórias boas no começo, isso já fez ele desanimar de cara, a ponto de ele não ter tido a chance de ter tido um win rate melhor na frente e quem sabe conseguir chegar na galera que estava um pouco mais à frente, por exemplo. Isso é maneiro. Só que eu penso coisas sobre essa porra também. E ao mesmo tempo que isso conforta, porque eu acho extremamente injusta essa questão aí do Master Duel, de como que você faz para poder jogar o torneio e eles importarem isso do Duel Links, todo mundo reclama disso no Duel Links e a gente trouxe pra cá Master Duel também, me faz pensar de que, no fim das contas, o fato de você precisar de uma quantidade insana que a galera faz e que o quão difícil é manter a consistência no Master Duel, por exemplo. Será que não é por causa da pool que ele tem, por exemplo, e fazendo com que, ao juntar a pool de teto alto com o melhor de um, fazer que seja muito difícil você conseguir ter consistência e o win rate levar para cima? E que aí, claro, nessa perspectiva, acaba-se sendo necessário que você simplesmente compense esse tempo de que você não tem o controle do win rate e da consistência dos teus jogos, compensando com mais jogos jogados. Porque com mais jogos jogados, você pode tentar alongar essa variância e a consistência ficar diluída, mas que a longo prazo compensa essa consistência que seria ótimo ter no começo, mas por causa do jogo não ser, entre aspas, otimizado para isso, ele acaba esticando e as pessoas precisam jogar simplesmente 5, 6, 10 vezes mais do que talvez precisasse jogar realmente, caso o jogo tivesse mais no controle dela, por causa da puta, ligado? Eu concordo.
Eu acho que esse formato do Tier pode ter sido um dos poucos formatos onde dava pra ter É justo, algum tipo realmente. de edge ainda. Na última Duelist Cup, o cara que ganhou, que foi um cara do SG lá, do SG japonês, não sei, ele fez 66, quase 67% de win rate, né? Daqui a pouco vai sair aí, né? Tem aquele canal Master do Meta, tem o cara da Decade, eles fazem toda uma análise estatística desses eventos, com certeza vai ter agora nos classificatórios, eles devem até ver por região e tal, né? Ou pelo menos devem ver os principais lá, Estados Unidos e Europa e tal. E a gente vai ter uma ideia de qual foi o win rate das pessoas que ganharam aqui. Mas eu concordo com você, o teto do Master Duel é muito alto. Tem muita carta liberada na banlist que é carta forte. Por exemplo, eu peguei um deck de pêndulo lá e o cara tem Electromite, né? E não só Electromite, o cara tem também o Starving Venom, né? Sim. Então, por exemplo, são duas cartas que não tem no TCG, né? Então ele faz o Electromite, mas não só uma vez, ele faz duas por causa do Starving. Então isso sobe o teto do deck de uma maneira exponente, tipo, é absurdo as coisas que o deck começa a fazer, né? E tem outros exemplos de outras cartas que tem lá, por exemplo, a Harpa do Orkust, o Colossus, o Thunder Dragon, enfim. Ver no Então, Sylph com um o Block Dragon Adamaspeito também tá por lá Block ainda. Dragon, Faz tempo. Grama, né? Então, Grama. assim, o teto dos decks é muito mais alto lá. Então isso faz até com que pro Tyr fique difícil, né? Porque por que o Tyr foi Tier 0, né? Porque ele ganha um monte de jogo com a Engine, né? É assim. Porque ganhar sendo primeiro, todo mundo ganha. Todo mundo comba forte a ponto de ganhar, né? Sim. É difícil de você tomar full combo de alguém e ganhar sem ter uma no-engine. Mas o Tyr conseguia isso aqui no TCG, mas é porque o nível também aqui era menor. E ele todo mundo. Porque tem os decks que dão Floodgate, por exemplo. O Tio Flanger tinha barra estática. Mano, você não conseguia sair da barra estática com a trap lá pra fazer um sumo de um bicho que vai dar bounce e tal. É impossível sair disso só com engine. Você tinha que ter uma no-engine, né? E o Master Duel, ele não tem side. Então, quando você entra nesse tipo de coisa, você precisa resolver tudo no main deck, né? E aí você não consegue resolver todos os decks ao mesmo tempo. Não tem como. Por mais que ela tenha o Maxi, que é tipo o mais próximo de uma carta que funciona contra todo mundo, ele vai te deixar na mão e eventualmente promete. Por exemplo, lá tem Fang, e o Flander foi um deck popular nesse classificatório, e eu não sei dizer se ele não era o melhor deck do torneio. Porque ele era muito bom contra Tyr, ele não toma Maxi, todo mundo usa, é só um game, cara. Então, ele é muito sólido, né? Uma opção bem sólida. Outro deck que foi muito popular é o Exosister. A gente viu o Exosister counterar o Tyr aqui no TCG também. Inclusive, esse deck ganhou um ICS no formato do Tyr. E foi a única vez que esse deck, acho que flertou, assim, de ir bem no torneio. Eu não sei se teve outras vezes. Se teve, deve ter sido algo extremamente pontual, né? Foi E no só essa formato do mesmo. Tyr ele apareceu. Então, porque a Engine é inerentemente boa contra o Tyr Elements, saca? Tipo, a tua Engine, tudo que ela faz é remover coisa da mesa, do Grave, entendeu? Esse deck não é tão ruim também quando toma Maxi, ele consegue usar Maxi, ele usa Shifter. Então, assim, é muito difícil. O meu in-rate contra Exosister e Flandreese foi péssimo, péssimo. Eu não sei dizer quanto foi, mas eu com certeza perdi muito mais do que ganhei. Com certeza foi abaixo de 50%. Eu perdia muito pra esses decks. A vantagem era deles, mano. Eu tô falando deles, tem Maxi e Shifter. Então, tipo, praticamente metade das vezes que eu começo, eles têm uma dessas cartas e eles me param. Aí vai pra eles, é como se ele tivesse ganho o dado, né? E quando ele começa é muito difícil, velho. Eu lembro de um turno contra o Exorcista que ele removeu, sei lá, mano, 4, 5 cartas minhas, tá ligado? Com a engine dele, mano. Tipo, é muito forte, velho. Então, o Master Duel tem esses problemas. E aí não é como se eu falasse assim, eu vou pegar o meu Tier Elements e vou tacar um monte de cartas que são boas contra o Thunderwings e Exorcista. Mas eu preciso jogar Mirror Match. E tem os outros decks de combo todo. Então eu preciso ter de trap. Não tem saída, tá ligado? E aí você acaba tendo que abandonar alguma match. Alguma match que vai ser ruim. Por exemplo, o meu deck eu usei durante quase todo o tempo, porque a gente podia mudar o deck, né? Isso é uma coisa legal, não sei se as pessoas que estão assistindo, né, sabem das regras, mas você pode mudar de deck a cada partida. Você pode jogar com um deck totalmente diferente, mudar a tech, enfim. Então, durante esse evento, eu joguei bastante partidas, né? E as pessoas que jogaram mais que eu ainda devem ter ficado trocando de deck e de tech a todo momento. Então, às vezes, a pessoa assim, nem jogou com o deck só o torneio todo. Às vezes, o cara teve uma estratégia. Inclusive, é bem possível que as pessoas que ganharam tenham feito isso, né? Jogaram no início do torneio com um deck, aí jogaram meio com outro deck, final com outro deck, enfim. As pessoas podem ter tido uma estratégia, né, pra ir mesclando, né? Porque o Tyr, ele é aquilo, é um deck muito forte, mas ele também tinha um alvo gigantesco nas costas. Então tava meio que todo mundo tentando bater nele, contra eles. E, por exemplo, o que eu tava falando aqui, eu joguei com o Didi Crow boa parte do torneio. Acho que a maioria dos meus jogos eu tinha Didi Crow. E aí, mano, eu tava sujeito a comprar Didi Crow contra Flander, contra Exosister, e não ter o que fazer com a carta. Tá? E o Maxi idem, tipo, você compra Maxi contra Flander, mano, não faz nada. Tá? Eu vou fazer o quê? Vou tirar o Maxi do deck. Então,
Não tem o que fazer. Se eu tivesse um Game Boy Side, eu ia tirar uma e colocar uma track melhor do meu side, sei lá, Cyclone, um Lightning Storm, alguma coisa, não sei, tipo, mas lá você não tem isso. Então, e todas essas coisas já vão fazer com que o win rate do Master Duel não consiga se equiparar ao do TCG ou do OCG, mano. Não tem side, cara. Então simplesmente vai ter bad match, vai ter aquela match que você perde o dado e não pode perder e não tem o que fazer, cara. Então, é difícil de manter um win rate tão alto. Inclusive, assim, eu me assustei com o win rate que eu fiz na sexta. E eu sabia que não ia ter como manter isso, porque foi uma coisa muito alta. Não é normal um negócio desse pro Master Duel, assim. Então, teve um pouco de sorte ali envolvida também, de variância. Tendo isso, normal, né? E então você vê as pessoas volumando bastante para tentar chegar o mais próximo do longo prazo, né? E aí né, numa estatística ali mais de longo prazo. E aí as pessoas jogam muitos jogos para acabar chegando nisso, né? Pois é, isso é interessante mesmo. E aí é que entra a parada, né? De que é um dos motivos pelo qual, porra, cara, é foda. Eu odeio esse estilo de classificatório. E obviamente todo mundo odeia, eu tô chovendo numa olhada aqui, mas enfim. Mas é só pra poder desenhar pra galera que esse é o motivo, né? Uma coisa é você ter porque o que sempre me faz pensar, e assim, a gente falou tudo isso aqui, qual é a solução? É ser melhor de 3? Não é necessariamente, tá? Porque, assim, obviamente isso ajudaria pra caralho. Ter side, ser melhor de 3 e tal, beleza. Mas não é a proposta do Master Duel. É um jogo diferente, como a gente falou. E todo mundo já aceitou isso. Beleza? Beleza. É outro formato, né? Exato, é outro formato. É outro formato. É assim que a gente vai jogar. Só que aí o que me incomoda é justamente essa questão, né? Porque a gestão do Master Duel não entendeu isso. Que é um jogo de melhor de um e que pra esse tipo de torneio, esse tipo de classificatória é ruim porque ela não premia nem a tua consistência, sabe? O que poderia ser algo bom, né? Você poderia jogar de maneira consistente e você sendo um jogador bom, você poderia conseguir sobressair nessa forma no win rate, sem precisar ser o japonês cracudo que jogou 600, 700 partidas no fim de semana para poder chegar no topo, saca? E ele precisou fazer isso para poder mitigar essa parada. Eu acho assim também, a gente tem que avaliar, né? Se a gente fosse jogar um torneio também físico do TCG, tem toda a parte da logística, né? Você tem que geralmente viajar, às vezes o torneio é na tua cidade, tá? Mas tem que sair da sua casa. Enfim, é toda a parte logística. Se você pega esse fim de semana para grindar, eu acho que é menos pesado do que um torneio, uma viagem. E até financeiramente, né? Você deve sair da sua casa, comprar carta, enfim, passagem, hospedagem, enfim. Isso com certeza. É um fim de semana que tu tá jogando um evento, mano. Eu tenho certeza que o Paulo e o Michel jogaram esse evento. E no fim de semana anterior eles estavam jogando o SS no Chile. No fim de semana anterior eles estavam jogando o Nacional, entendeu? Então, assim, se você olhar pros caras e falar assim, tal, o que foi mais cômodo? Pô, tenho certeza que foi ligar o computador e jogar na sua casa, entendeu? Pode tomar água, ir no banheiro, tomar um banho, enfim, é muito fácil. Então, assim, é um grind. Você tem que gostar de jogar torneio. E aquilo é outro formato. Eu acho que poderia sim ser melhor. Poderia ser de outra forma. Mas assim, também tem que olhar, né, cara? Esse foi o primeiro ano. Foi o primeiro Mundial de Master Duel. E também o primeiro Mundial pós-pandemia, né? Então, uma série de coisas eu acho que eles não conseguiram fazer do jeito que eles queriam. Acredito que pro ano que vem a gente vai ter mais oportunidade. Acho que não vai ser todo decidido num torneio só. Por exemplo, essas Duelist Cups, elas acontecem ao longo do ano, ao longo do calendário. Sim. Eles podem muito bem usar elas para ir dando vaga, entendeu? Ou até fazer assim, pô, cada um que ganhar uma Duelist Cup, ou que ficar no top 10 de Duelist Cup, eu não sei, alguma coisa assim, vai ter direito de participar de um torneio, um top 32, um top 64, onde a gente vai definir quem vai pro Mundial. E esse torneio, esse top 64, vai ser com regras à parte, de repente melhor de 3 só nesse top, porque daí vão ser menos pessoas jogando, entendeu? Sim, então eu acho que eles podem, sei lá, mudar, ou não, ou simplesmente botar outra ranqueada dessa assim, mas talvez mais espaçada, talvez com mais vagas. Primeiro lugar, que apesar de ser um 3x3, então assim, podia até combinar com alguns amigos seus, falar, pô, vamos jogar nós três, e se eu ganhar eu chamo vocês, se você ganhar vocês me chamam, então assim, você acaba tendo mais de uma chance, mas ainda assim foi só o primeiro, mas pode ser que mais pra frente seja um top 3, um top 5, né? E as coisas fiquem um pouco mais possíveis, assim, né? Sim. Cara, na verdade eu não gosto de ter esse sentimento, sabe? Eu queria realmente ser mais otimista, mas eu tenho quase certeza que no Duel Links essa perspectiva existe há muito tempo. E todo mundo nunca reclama. rolou, né? Nunca rolou. Até hoje esse é o formato. E assim, é chato, é triste, né? E aí, só voltando um pouquinho, é assim, beleza, realmente, a galera gasta o tempo. Só que aí o que eu imagino que, da perspectiva de quem compete, deve ser frustrante é que, beleza, você tira o fim de semana inteiro pra poder jogar o torneio, por exemplo,
Mas você joga X partidas igual todo mundo joga e, mano, se você ganhou as partidas ali, você vai passar de fase, tá ligado? Você vai conseguir ganhar as paradas. Aqui, se você tirar o tempo pra poder jogar e que, beleza, você vai tirar um tempo, cara, tira aí, sei lá, 5 horas, 4 horas, 8 horas, não sei quanto tempo seria razoável. O cara pode tirar 12, 10 e tal, e enfim, sendo tão bom quanto você e tem um hit assim, ele vai ficar na frente. Aí você acaba se sentindo pressionado e todo mundo se pressiona a poder jogar mais, apesar de você poder jogar menos, entende? Mas todo mundo se pressiona por causa desse tipo. Mas esse não é o problema. Aí é que entra o que eu acho que é o problema, que a Konami deveria ter preparado o terreno, tendo em vista em que isso ia acontecer, né? Que não é coincidência que nessas Duelist Cups anteriores aconteceram as coisas que aconteceram. E o resultado é com jogadores com tantos jogos, tantas horas jogadas. E que, assim, né, convenhamos, isso é bom pra eles. Quanto mais tempo a gente passa lá, melhor. Então, se for assim, melhor. Mas o que me deixa triste é que poderia ser corrigido com a pool de cartas nesse mesmo formato, entende? Porque, beleza, você poder jogar essa quantidade de partidas e ter essa quantidade de decks. Contanto que eles não tivessem o teto tão alto e contanto que os principais decks do formato conseguissem jogar com engine, né? A ponto de não precisar separar tanto como você falou. É impossível jogar desse jeito, né? A ponto de o Tier 0 não ser a melhor opção para poder jogar determinada etapa do torneio. É impossível você considerar todos os decks ao mesmo tempo. Sim, isso até acontece no TCG também, mas aqui pelo menos a gente tem o side. Exato. Então você abandona várias métricas de nível. Tenho certeza, as pessoas que foram jogar o Nacional ali de uma maneira um pouco mais competitiva, algum deck ficou fora ali no teu main deck. Tinha alguma carta que era ruim contra um deck A e você, sabe? Tipo, sim, com certeza. Um exemplo básico aqui, quem jogou esse formato agora. Ghost Ogre, saca? Tipo, a carta era muito boa contra o Super Heavy, que tava surgindo, decente contra o Pearl, Sprite, mas muito ruim contra a Kashira, bem abaixo da média, né? Tipo, sim. Contra Matchmack também, meio estranha. Branded. Então, assim, você vai usar a carta ou não vai usar a carta? Algumas pessoas usaram, algumas pessoas não usaram. Você sempre vai abandonar alguma coisa, mas você tinha um side. No Master Duel, tem essa situação. Por exemplo, a Ghost Ogre é decente contra os decks. Só um exemplo. O Gama, sei lá. E às vezes não é a melhor carta contra a Tyr, cara. Entendeu? Tipo, tem o Didicro no meu deck. Vou pagar o preço de usar o Didicro, que ele vai ser morto em alguma match. Só que eu não tenho site pra corrigir isso. Né? Exato. E às vezes você simplesmente sai contra um deck lá, compra 2 Pro. Sei lá, vai fazer o quê? E assim. Eu tive uma contra Thunder comprando Max C 2 Pro. Como que eu vou ganhar esse jogo? Muito difícil, cara. Tipo, e mérito do cara, né? E mérito do cara também, diga-se de passagem. Mérito do cara de estar de Flander. Exato. É o mérito do cara também, de ter essa análise e... Beleza, cara, essas cartas são horrorosas e eu ainda posso usar o Shifter e usar essas cartas, que é bom contra o Tier 0, por exemplo. Mas também não é perfeito, porque você vai ser o Flander contra outros decks que não são Tier também. Exato. Assim como tem muita coisa. Todos os meus jogos não foram Tier, todos os jogos do cara de Flander também não Tier. Exato. Também tem tudo então isso. Ele pegou também Exosister, ele pegou a Mirror de Flander, eu acredito que dá pra ter Edge, dá pra você saber jogar, masterizar essa Mirror e jogar bem, que é o que eu tentei fazer na Mirror de Tier. O meu in-hit na Mirror de Tier foi muito bom. Foi bem bom o meu in-hit na Mirror. Por mais que os caras fossem terroristas e o negócio saísse do controle várias vezes, mas o in-hit foi legal. Aí o cara pode ter feito isso na Mirror de Flander também, tem um in-hit legal na Mirror, e aí ele tem muita vantagem na match contra o Tier, que é o principal deck, né? Sim. Então assim, é o que você estava falando, pelo fato do torneio do Master Duel ser um formato diferente, ser melhor de um, e por ter tanta opção de deck. O Master Duel não falta opção de deck, tem muito deck. Tem muita opção de combo, forte, tem outras opções de controle, de floodgate, tem várias, todo tipo de deck tá mais forte, tipo, desde um deck como o Zu, que lá tem Drivent, por exemplo, e aqui não tem, então é mais uma opção viável, é bom, não sei, mas é mais uma opção viável, e até os combos, né, tipo, a Adamant Spacer tem Block Dragon, os decks 60 cartas com grama, a gente não tem nada disso aqui, então aqui a gente tem menos opções. Então aqui o Tier, ele não tinha nem esses decks de teto tão alto, e nem esses outros controles com mais opção também, sabe? Além dele mesmo ser melhor, né, porque lá mano, o campo A1 faz muita diferença. Só tem um campo Terraform, cara. Porque a gente tinha o dobro, a gente tinha 3 campos do Terraform. Então é muito relevante. Metade do bagulho, literalmente. Então. E é uma carta muito forte, especialmente contra Rogue. Deu vários jogos você não tem o campo. E é ele que ganha, tipo, desses decks aí, tipo. Porque, mano, o Tyr, no fim das contas, ele não tem ação, né? Claro que você pode usar a Tarlaments Prime, você pode usar a Barony com o Divine, tem maneiras, assim. A jogada standard, assim, é mais normal, se você não usa nada extra, assim, no seu main deck ou no seu extra deck, esse deck não faz negação. Então você pega e toma um Evilly Match de um Exosister ou de um Flander, sabe? O bagulho leva embora um monte da vantagem que você fez lá e tu consegue perder o jogo, mano.
E quem salvava aqui várias vezes de você ganhar esses joguinhos era o campo, mano. Porque tu fica com o campo lá e com um Shuffler no Grave, isso é um pop, esses decks geralmente não tem tanto push, né? Sim. Eles não tem tanta volume de jogada, assim, né? Então, não ter esse campo, cara, além de perder consistência, tu perde essa versatilidade de interações que o deck tinha. Então o deck é diferente. Então talvez lá ele realmente não seja tão forte quanto foi aqui, mano. E ainda mais pelo fato de ser melhor de um, tá ligado? É, sinistro. E eu gostei de ter visto isso, apesar de todas essas questões que eu falei aqui. E, meu Deus do céu, acho que ninguém reclama tanto desse jogo quanto eu. Mas eu gostei de ver isso, porque escancara essa parada de como é o jogo lá. E que realmente é uma parada muito diferente. E todo o impacto Muito de tudo isso que a cara. gente falou, né? Além da poolzinha de cartas dele ser diferente das cartas disponíveis pro Tier, por exemplo. A banlist, o Flanders tem um mapa, cara. Se tivesse com 3 mapas, talvez estivesse voando mais aí. Mas, Pois é. enfim, é um exemplo. E aí tem toda essa questão, né? A força dos decks, o fato de ser melhor de um, tudo faz com que o Master Duel seja algo completamente diferente, um universo completamente novo. Enfim, você pode Eu ficar acho que até como... assim, eu acho que você tem que até que, se você quer acompanhar, tem que botar isso na sua cabeça, que não é o Isso, TCG, é outro formato que você exato. tá jogando aqui. Acho que isso vai tirar muito da frustração, sabe? Sim, E você sim. falar, tá, como que eu faço pra jogar esse formato? Pra jogar bem esse formato, é diferente. Exato, era exatamente o que eu ia falar. Ou você fica chorando como eu, ou você faz que nem a galera que grindou, que entendeu que é assim que funciona e jogou. E você tem sempre a possibilidade, a partir de agora, né? Fique ligado que provavelmente vai acontecer isso aí mais vezes, espero que de forma diferente, distribuir durante o ano, como o Gui falou aí. Chance de ir pro Mundial dessa forma, jogando e entendendo esse formato, que é o que o Master Duel é. O ponto é entender, masterizar e foda-se se faz sentido ou não. É adaptar, porque isso é competir. Queria só parabenizar o pessoal que ganhou aí, né? Os caras mandaram Claro, muito porra. bem. Tiveram uma leitura bem legal. Foi um torneio difícil, cara. Foi difícil. Eu joguei a boa parte dele de Tyr, joguei com outros decks também. Acho que um outro deck que eu consegui fazer uma sequencinha legal no sábado foi um Zu, por incrível que pareça. Eu não tava conseguindo no sábado ganhar com Tyr, então ganhava, perdia, não saía do lugar. E aí mudei de deck, e aí consegui ganhar com o Zu, tipo, fazer uma sequencinha, subir uma pontuação, enfim. Então, assim, para ver como o Master Duel tem várias opções, cara. Você simplesmente pode pegar e jogar com o deck que você gosta. E mesmo às vezes se você não gosta do método de Tier Lanes e tal, cara, dá pra jogar, mano. Você consegue fazer teu deck com algumas techs que vão ser boas contra ele. E eventualmente teu deck vai ser bom contra os anti-meta também. Se o deck ainda mais não tomar o hate que estão usando pro Tiarla, né? Pô, eu jogava de Zu, várias vezes os caras davam Shifter, Dimensional Fissure, sabe, essas coisas, e foda-se, isso não me afeta, entendeu? Então o fato de todo mundo tá techado pra ganhar de Tiara também, e você jogar com um deck que não toma esse hate, cara, tu tá à frente, sabe? Você consegue, tua endgame vai ganhar várias vezes das techs do cara, sabe? Então, foi um evento legal, e não foi fácil. Então, assim, parabéns aos caras aí que mandaram muito bem. Sim, cara, a galera mandou muito bem aí, principalmente ao Judeu, né, cara? O Judeu maluco aí que tentou jogar o Master Duel, mesmo quando ele mesmo tava postando fotos na frente de um túmulo dizendo que o Master Duel morreu, mas ele tava jogando. E aí o cara conseguiu essa vaga. Muito foda, não só pra ele, todo mundo que grindou e tal. Galera, parabéns mesmo. Foi um torneio difícil, com certeza vocês devem estar exaustos e morrendo de inanição. Mas enfim, você vai poder ir no Japão comer muito sushi, peixe cru e japonesas com voz de criança. E é basicamente isso. Valeu, falou, pessoal. Até mais. Valeu!